Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui, e nesse vídeo do nosso curso de Programação Orientada a Objetos, nós vamos configurar o Eclipse e também importar o projeto que a gente vinha desenvolvendo no bloco de notas aqui para dentro desta IDE, tá certo? Então vamos lá! Então no último vídeo nós instalamos o Eclipse, e depois de abrirmos e executá-los, a gente foi para uma janela que perguntava para a gente aonde seria o workspace, qual seria a localização do nosso workspace. Nada mais é que uma pasta do nosso sistema operacional, onde ficarão armazenadas as configurações da nossa instalação do Eclipse, mas já adiantando, a gente pode ter vários workspaces, vários espaços de trabalho quando a gente está trabalhando com Eclipse. Então eu aqui, por exemplo, eu estou usando agora um workspace chamado Workspace PO, que está ali numa localização específica do meu sistema operacional. Aí para uma outra disciplina eu criei lá Workspace Testes, para uma outra Workspace Padrões de Projeto e assim por diante. E a gente pode trabalhar assim profissionalmente com vários projetos, então a gente pode ter espaços de trabalho, workspaces, para vários projetos. Depois que a gente seleciona o workspace que a gente quer trabalhar naquela tela inicial, também vale dizer que se esse workspace ele ainda não existe, a gente selecionar uma localização ali, o Eclipse vai criar a pasta para a gente e colocar os arquivos de configuração lá dentro. Então depois que a gente seleciona o workspace, a gente cai, pela primeira vez que a gente está inicializando aquele workspace, numa tela parecida com essa aqui. Provavelmente aí no Eclipse de vocês, a única diferença é o tema. Como eu comentei também no último vídeo, eu instalei o plugin Darkest Dark Theme, para que o Eclipse não ficasse estranho aqui no meu sistema operacional, a aparência dele, tá certo? Então aqui nessa tela inicial de boas-vindas, a gente tem uma série de opções, uma delas para a gente fazer a configuração inicial do Eclipse, são só alguns passos ali para a gente personalizar do nosso jeito, a gente vai passar por eles nesse vídeo aqui. Depois a opção para criar uma aplicação Hello World, para criar um projeto Java, para fazer o checkout de um projeto aqui no Git, que é um gerenciador de versões, para a gente importar projetos já existentes, para a gente ir lá no Marketplace do Eclipse, que é inclusive onde eu instalei o Darkest Dark Theme. A gente pode até clicar aqui, ele às vezes demora um pouquinho, como ele já gerou o cache aqui na minha máquina, não deve ser tão lento. Então aqui é como se fosse uma Play Store, né, uma loja de aplicativos, mas na verdade a gente instala extensões e plugins aqui do Eclipse. Então se eu vier aqui nos que já foram instalados aqui na minha instalação do Eclipse, a gente vai encontrar lá o Darkest Dark Theme. Tá aqui, ó, Darkest Dark Theme, é ele que possibilita que eu tenha este Eclipse mais personalizado. Por padrão a gente consegue alterar o tema, a gente pode vir aqui em Window Preferences, General Appearance, e vocês vão conseguir aqui em Theme personalizar algumas coisas, aqui em Color and Font Theme também. Eu deixei marcado aqui o Dev Style Theme, porque aí eu estou dizendo para o Eclipse que eu quero usar o tema dessa extensão, e eu posso depois clicar nesse link. Se vocês não instalaram a extensão, o plugin Darkest Dark Theme, ele não vai ter esse link aqui, vai ter apenas as outras opções. Aí, como eu instalei, eu posso clicar nesse link, ele me leva aqui para as opções do plugin, e aqui eu tenho mais ainda opções de personalização, tá? Não apenas escuro, eu tenho também light, light blue, light gray, assim por diante. A gente pode alterar os ícones da aplicação, a cor do editor a gente pode personalizar, então a gente acaba tendo mais opções aqui. Se vocês quiserem instalar a extensão, vocês dão uma fuçada aqui, vocês vão ver que vocês conseguem daí deixar o Eclipse com a cara de vocês. Eu acho que essa aqui é uma grande vantagem do Eclipse, é um dos motivos pelos quais eu gosto desse ambiente de desenvolvimento. Ele é bastante antigo, quando você instala ele por padrão, ele não vem com muita coisa, mas assim como esses mais novos, VS Code, Atom, já nem tão novos assim, mas você consegue aqui no Eclipse personalizar bastante ele com plugins, e aí você vai adaptando a ferramenta para as suas preferências e necessidades, tá certo? Então alguns outros ambientes de desenvolvimento eles acabam sendo, por padrão, já bem completos, e isso significa que eles vêm com muita coisa instalada e a tendência é que eles fiquem mais pesados, mais poluídos e assim por diante.
Então eu gosto mais dessas opções em que a gente começa ali num mínimo para a gente conseguir trabalhar e que a partir desse mínimo a gente vai então configurando, instalando extensões e deixando de acordo com as nossas necessidades e preferências também. Então as outras opções aqui, além do Marketplace, é para abrir um arquivo existente, para a gente ver um overview aqui das funcionalidades do Eclipse, tutoriais e outros exemplos e o que existe de novo nesta versão específica do Eclipse. Inclusive, para que fique registrado, esta versão que eu estou usando é a versão de março de 2021, tá certo? E então agora o que eu quero que vocês façam é, antes de mais nada, garantir que esse Always Show Welcome at Startup esteja desmarcado, para que ele não mostre sempre que vocês inicializarem o Eclipse essa janela aqui. A gente vai trabalhar com ela apenas nessa primeira vez. Então desmarquem para que ele não abra sempre. Também, se vocês quiserem que abra sempre essa opção, é só deixar marcado aqui, que aí vocês vão ter esses atalhos. Acaba que eu não acho eles muito úteis, então eu deixo desmarcado aqui. Então a gente vai clicar lá em Review, não vou falar em inglês, mas a gente vai então configurar aqui para revisar as configurações da IDE. São só algumas opções, que é aquelas mais comuns que todo desenvolvedor acaba personalizando. Então a gente vai clicar aqui para ir para a próxima opção. A primeira delas até não ficou tão bom aqui com esse tema, olha só, mas é para você dizer se você quer que o Eclipse atualize automaticamente os arquivos que você está utilizando, né? Caso esses arquivos sejam modificados fora do Eclipse, por uma outra ferramenta ou por você mesmo, se você quer que o Eclipse atualize eles automaticamente ou que mostre, como está mostrando aqui agora, que o arquivo está desincronizado com o sistema operacional, isso é, teve uma mudança no arquivo lá no sistema operacional e o Eclipse identificou isso, mas ele ainda não fez o F5, ele vai só avisar você. Caso seja interessante que você saiba que essa mudança ocorreu, você deixa marcado para ele não atualizar automaticamente. Eu prefiro deixar aqui para que ele atualize automaticamente, e aí realmente esta janela ficou bem ruim com o Darkest Dark Theme. Mas então eu vou marcar aqui para que ele atualize automaticamente. A próxima opção é para mostrar ou não o número da linha no editor. Então essa é uma opção bem pessoal de vocês. Eu gosto de deixar mostrando o número da linha, principalmente que a gente está trabalhando aqui no contexto de ensino. Então, para eu poder indicar para vocês, a linha 14, a linha 15, fica mais fácil para mim. Então eu vou deixar para mostrar o número da linha. A próxima opção é para o Eclipse verificar ou não erros de digitação. Como ele vai verificar esses erros, tá, nos comentários. Eu acho que não é o caso aqui, a gente precisaria selecionar uma linguagem depois para que ele verifique certo. Eu acho que o padrão aqui é o que a gente vai ter disponível em inglês e não necessariamente os comentários eu vou fazer todos eles em inglês, então se eu fizer em português ele vai ficar mostrando o erro lá. E eu não acho tão útil isso aqui, vai usar um processamento a mais, é claro que é mínimo para as máquinas que a gente tem, mas ainda assim eu gosto de não marcar para ele verificar erros basicamente erros de gramática, né? Que não é o nosso foco aqui. A próxima opção é para o Eclipse executar ou não tarefas em background, em segundo plano. Então eu gosto também de marcar que sim, porque às vezes o Eclipse vai fazer algumas tarefas como de atualização, baixar a biblioteca, alguma coisa assim, verificação, e ele vai ficar executando aqui no cantinho inferior, em background, a gente consegue ver, sem que pule essa janelinha aqui que está mostrando para a gente. Se a gente não marcar isso aqui, ele sempre vai pular essa janela mostrando que está executando as tarefas, então eu quero que execute em segundo plano. Não quero ficar sendo interrompido com essas tarefas, não. A próxima opção é para codificação do arquivo, que é aquele formato que o arquivo de texto vai ser salvo no sistema operacional. O mais recomendado, o padrão, para que a gente não tenha problemas de compatibilidade entre sistemas operacionais, entre usuários, é usar o TF8. Então e por isso que ele aparece essa opção. Você quer utilizar o TF8? Então eu vou marcar para que sim, que a gente utilize o TF8. Então um outro padrão de codificação seria esse CP1252 aqui. Eu não sei, pelo que eu me lembro, eu acho que esse é o padrão do Windows, mas aí a gente pode ter problemas ali de acentuação, se a gente tiver numa máquina que esteja rodando com outro sistema operacional e assim por diante. Então vamos utilizar o TF8, que eu acho que evita esses problemas aí.
A gente clica então em sim para essa aqui, e essa última é para a gente usar essa função do Eclipse que ele vai gravar as preferências do usuário na IDE, e depois você pode sincronizar com outras máquinas. Eu nunca explorei isso aqui muito a fundo, tá? Então eu também deixo desabilitado, e algum dia eu vou explorar com mais calma essa opção, caso vocês queiram fazer também, parece ser bem interessante. Mas por enquanto eu vou deixar desabilitado isso aqui. Então, selecionei essas opções aqui, né? Habilitei as duas primeiras, desabilitei a terceira, habilitei as outras duas e desabilitei a última. E aí vou clicar agora em Finish. Caso vocês queiram aí utilizar uma configuração diferente, fica a critério de vocês, tá? Isso aqui não vai atrapalhar de forma alguma o andamento do nosso curso. Agora que eu fiz essa configuração aqui do nosso ambiente de desenvolvimento, eu vou fechar essa janela de boas-vindas e a gente vem aqui para a cara padrão do Eclipse. A gente tem, como na maioria das IDEs, aqui no lado esquerdo, o explorador de pacotes ou explorador de arquivos. A gente consegue configurar esse cara, aqui nestes 3 pontinhos. A gente consegue dizer se a gente quer, por exemplo, ver os arquivos ou os pacotes, projetos de uma forma ou de outra. Tem aqui o flat ou hierárquico, filtros que a gente pode aplicar, quais vão ser aqui os elementos de nível superior. Tem uma série de opções aqui, por enquanto vamos manter no padrão. Recomendo a vocês que abram a documentação do Eclipse, que vão clicando, vão testando as opções, vão entendendo o que tudo isso aí significa, porque aí vocês vão ter um ambiente mais personalizado para vocês. Vocês vão ver que o Eclipse ele também é extremamente personalizável, ele tem bastante opção e cada programador vai ter as suas preferências, tá? Então por isso que é importante, quando vocês vão utilizar uma ferramenta, que vocês deem uma boa fuçada, entendam, leiam a documentação, leiam o tutorial, para saber utilizar aquela ferramenta. Mais importante do que ter a melhor ferramenta é saber utilizar a ferramenta muito bem. Então você pode ter uma ferramenta que não seja tão boa, mas se você sabe utilizar ela muito bem, com certeza você vai conseguir desenvolver sua tarefa com sucesso. Agora a gente vai... eu estava falando aqui do explorador de pacotes. Aqui no centro a gente vai ter, quando a gente tiver aqui o nosso projeto, os arquivos de código-fonte. Aqui em Outline a gente vai ter um acesso rápido aos métodos, atributos, tudo que a gente tem nas nossas classes. E aqui embaixo a gente tem problemas. Basicamente a gente vai ter os problemas e a gente vai conseguir interagir com o console por aqui também. O que a gente vai fazer agora é criar um projeto no Eclipse. Então a gente já tem o nosso projeto lá na minha área de trabalho, no meu caso, que é aqui o Steam, que a gente tem, né, vários arquivos .java aqui. E a gente vai trabalhar agora com o Eclipse. O Eclipse, na verdade cada IDE, ela tem uma estrutura de projeto. E esse projeto ele não vai ser um projeto Java, ele vai ser um projeto Java no Eclipse. Se vocês estiverem trabalhando com o IntelliJ, ele vai ser um projeto Java no IntelliJ. Então cada IDE vai ter a sua estrutura de projeto. Por isso a gente vai clicar aqui, ele já tem essas opções, mas eu vou seguir o caminho mais comum, ao invés de utilizar o atalho aqui, que é vir aqui em File, New, e a gente vai selecionar Java Project. Então é um projeto Java. E ele vai pedir lá para a gente qual é o nome desse projeto, e a gente vai dizer que é o Steam. Ele vai dar uma localização padrão aqui para este projeto. No meu caso aqui, Home, Lucas, Workspace PO /Steam. Ou seja, ele vai criar esse projeto na pasta do Workspace. Não é necessário que a gente faça isso. A gente pode ter o Workspace em um local e o nosso projeto em um local completamente diferente. Tá? Então não é estritamente necessário que a gente mantenha os nossos projetos na mesma localização do que o Workspace. Eu vou manter aqui nesse nosso primeiro projeto, tá bom? E se vocês deixarem isso aqui, só lembrem que o projeto de vocês vai estar lá na pasta do Workspace. Aí ele vai pedir aqui qual é o ambiente de execução que você quer executar. Então a gente tem aqui, eu tenho aqui na minha máquina instalado o OpenJDK 14 e a gente pode dizer, ou é o 15, agora eu já fiquei na dúvida, vamos verificar lá. Javac-version é o 14, então a gente pode executar o nosso programa Java em outros ambientes aqui, ó. Java 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante.
Eu vou manter o 14 mesmo, a gente pode até manter aqui, ó, use o padrão JRE, que é o que está configurado lá nas preferências do Eclipse. E aí ele também dá aqui um link para que você possa mudar o padrão caso você queira. Vou manter aqui o padrão, não vai mudar nada se eu mantivesse esse Java 14 aqui, o padrão aqui. Porque o padrão aqui, ele está, a gente pode dar 2 cliques aqui para o Java 14, tá certo? Aí ele vai perguntar aqui sobre o layout do projeto. Então, se você quer utilizar uma pasta como raiz para os códigos fontes e para os arquivos compilados, ou se você quer criar pastas separadas para os códigos fontes e arquivos compilados. Eu prefiro a opção padrão, onde ele vai criar uma pasta onde estão os códigos fonte e outra pasta onde estão os arquivos compilados, os arquivos .class. Porque assim, na hora de versionar esse projeto, fica mais fácil da gente, por exemplo, não versionar só a pasta que é o .class, mas também para navegar no projeto eu acho que acaba ficando mais fácil você saber que ali estão só os códigos fontes, aqui estão só os arquivos compilados. A gente pode agora clicar aqui em Next. A gente não vai mudar nenhuma dessas opções aqui, não vou entrar em detalhes nela, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E agora a gente vai simplesmente clicar em Finish. E o Eclipse vai criar aqui pra gente... ele vai pedir essa opção, que é das versões mais recentes do Java em relação ao módulo Info. Eu vou aqui com vocês, por enquanto, clicar em Don't Create. A gente não vai criar um módulo Info, tá bom? Então, Don't Create. E a gente não vai ter problema nenhum com esta opção. Por enquanto, esse nosso projeto Java, ele está vazio aqui. Então, a gente ainda não tem nenhum código-fonte. O que a gente vai fazer agora é vir aqui na nossa pasta que a gente estava trabalhando com os arquivos no editor de texto e a gente vai selecionar os arquivos .java. Então, main.java, game.java, developer.java. E a gente vai simplesmente arrastar aqui para esta pastinha source. E agora o Eclipse vai pedir para a gente se a gente quer copiar estes arquivos que a gente está trazendo ou linkar estes arquivos. O link significa que a gente vai ter aqui no nosso projeto um link, para o meu caso aqui, que é a área de trabalho /Steam. Então, se a gente alterar aqui na área de trabalho, a gente vai alterar no projeto. Se a gente copiar, ele vai criar uma cópia desses arquivos lá no nosso projeto. A gente vai optar por criar uma cópia, tá certo? Porque senão pode ficar meio bagunçado. Então, criamos uma cópia. E agora a gente tem aqui em source, src, né? Source, que é código-fonte, a gente tem o pacote padrão. E aqui dentro a gente tem os nossos arquivos developer.java, se a gente der 2 cliques, ele vai abrir aqui no editor para a gente, game.java, ele abre outra aba aqui, e main.java, ele abre também outra aba. E agora a gente já pode, por exemplo, executar esse nosso projeto. Como que eu faço para executar? Existem várias opções, a que eu mais gosto de utilizar é vir aqui, clicar com o botão direito, vir aqui em rodar como, e a gente seleciona Java Application. E ele vai executar para a gente, ele vai abrir uma aba aqui embaixo chamada console e vai executar para a gente o programa aqui. Então a gente consegue agora fazer tudo que a gente já fazia, cadastrar um desenvolvedor, a gente interage, ao invés de ter um terminal aberto aqui, a gente passa a interagir com o programa aqui no Eclipse mesmo, afinal de contas é um ambiente de desenvolvimento integrado, então a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para desenvolver integradas aqui no Eclipse. Qual é o nome do desenvolvedor? Lucas. Aí vou listar agora aqui e está lá os desenvolvedores. Então a gente continua trabalhando com um terminal de certa forma, mas integrado aqui no Eclipse. Tá certo? Então aqui vão ficar os arquivos do nosso projeto, aqui fica o código-fonte, aqui do lado a gente tem um acesso rápido, por exemplo, aos métodos, é só a gente olhar o nome do método aqui, ou das variáveis, dos atributos, e clicar que a gente vai até a declaração deles. Então a gente consegue acessar rapidamente as funções e atributos do nosso arquivo. Aqui embaixo, então, por enquanto a gente trabalha com o console. Quando a gente precisar rodar, botão direito, rodar como, Java. Agora que a gente já rodou uma vez ou estando com o arquivo aberto aqui, a gente pode vir aqui, Run Main, ele vai rodar também. Se a gente quiser parar a execução, aqui
Na parte inferior a gente tem este terminate. É importante sempre terminar a execução, tá bom? Senão acontece, e é muito comum que os alunos mantenham várias execuções, então abre uma vez aqui, daí abre outra, e quando vê tá uma bagunça, que daí faz uma modificação, roda de novo, aí vem aqui, sai por aqui. Mas aí, por exemplo, aqui, ó, depois que você termina, tem essa opção aqui de remover esse console para que não fique aparecendo o log. Então, você pode remover aqui. Daí você acha que rodou, mas está uma execução anterior aqui, e aí a aplicação não está fazendo aquilo que você codificou, e você não sabe o que está acontecendo, e é simplesmente porque você esqueceu de parar a execução, uma execução anterior. Então, sempre parem a execução também. Tá certo? Então, de uma maneira geral, por enquanto, a gente vai utilizar isso para desenvolver nossos projetos Java aqui no Eclipse. Não tem motivo da gente se aprofundar mais na IDE, apesar de que eu recomendo fortemente que vocês façam, se aprofundem, leiam tutoriais, leiam a documentação. Se vocês virem aqui em Help, vocês vão encontrar muita coisa que vocês principalmente fuçem, saiam clicando aí no ambiente. E só para terminar, antes da gente terminar, eu quero alterar o tamanho da fonte aqui com vocês para facilitar a leitura de vocês do vídeo, e talvez vocês queiram fazer isso também aí no ambiente de vocês. Então, para alterar o tamanho da fonte, vocês vêm aqui em Window, Preferences, General, Appearance, abrem aqui o Appearance e vêm em Colors and Fonts. Aqui em Basic, vocês vão até o final e vocês vão encontrar aqui um Text Font. E por padrão ele vai estar em 10. Se a gente der 2 cliques aqui, ele abre essa janelinha onde a gente pode alterar a fonte e o tamanho. Então eu vou selecionar a fonte 12 aqui e vou clicar em aplicar. Agora ele alterou o tamanho da fonte aqui no editor. Então a gente está com a fonte 12. Talvez tenha ficado muito grande até. Deixa eu voltar aqui para fonte 11 e clicar em aplicar. Acho que 11 fica melhor. E agora Apply and Close. E a gente já tem a fonte um pouquinho maior, caso vocês queiram fazer aí no Eclipse de vocês também. Tá certo? Então no próximo vídeo a gente volta a trabalhar com os conteúdos de programação orientada a objetos, mas já aqui no Eclipse. Tá bom? Então até o próximo vídeo e valeu!